Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista Atos de Amor. Eu sou o pastor Mateus e fique agora com a nossa mensagem de sábado. Você viu nessa semana o que aconteceu na cidade de Beirute, no Líbano, a capital do Líbano, aquela grande explosão que aconteceu na zona portuária da cidade? Pois é, as imagens são chocantes. Eu vou colocar aí para você ver se você ainda não viu essas imagens. São imagens fortes. Pelo que eu li, algumas pessoas foram jogadas no mar, outras pessoas, carros foram virados de cabeça para baixo. Então, gente, foi assustador. Se você vê as imagens, você percebe que os vidros eles estão sendo destruídos, eles estão sendo, os prédios, os edifícios ali do entorno da onde a explosão aconteceu, eles são varridos completamente. Então, a destruição foi gigantesca naquela cidade. Mas por que eu estou falando sobre esse assunto? Por que eu puxei o assunto dessa explosão que aconteceu ali? Porque existe um protesto que aconteceu na cidade de Beirute, onde a população está acusando o governo de negligência. Ou seja, a população está dizendo que o governo poderia ter evitado o que aconteceu ali naquele lugar. Mais de 150 pessoas morreram. Mais de 150 pessoas morreram. Existem ainda pessoas que estão nos escombros, estão debaixo dos lugares, dos edifícios, dos prédios que foram destruídos. Podem estar mortas, podem estar vivas, nós não sabemos. Existem bombeiros que estão desaparecidos. É assustadora a situação que aconteceu ali. E quando eu olho para a população que está acusando o governo, dizendo que aquela situação poderia ter sido evitada, me vem uma outra palavra, além de negligência, na minha cabeça, que é a palavra procrastinação. Você já ouviu essa palavra? A procrastinação é quando você deixa as coisas sempre para última hora. Quem nunca, né? Quem nunca deixou aquele trabalho da escola para a última hora? Ainda mais agora em tempos de pandemia, onde você tem que estar fazendo as suas atividades da escola em casa, as atividades da faculdade na sua casa, tendo que entregar os trabalhos. Aquelas pessoas que já fazem os cursos de ensino à distância, o EAD, já estão acostumadas com isso, mas estamos vivendo um tempo onde talvez muitos estão sofrendo com a procrastinação. Sempre deixando para a última hora. Sempre deixando lá para frente. Deixa para a última semana, deixa lá. É o que pode ter acontecido com a zona portuária do Líbano, de Beirute no Líbano. Pode ter acontecido isso. As pessoas responsáveis por aquela região, por aquele armazém, talvez até sabiam que elas tinham que tirar aqueles materiais, aquelas substâncias explosivas dali, mas elas estavam sempre deixando para a última hora, sempre para amanhã, e nunca tiravam, e aconteceu o que aconteceu, aquela catástrofe, aquela destruição. Eu pego um gancho dessa situação e eu olho para a minha e para a sua vida. Talvez eu e você estamos entregando a nossa vida para procrastinação. E pode a nossa vida estar prestes a acontecer uma grande explosão. Talvez a minha e a sua vida podem ser destruídas num piscar de olhos por causa disso. Por causa da procrastinação, a gente está deixando para resolver os nossos problemas lá para frente. E esquecemos de viver o hoje, esquecemos de resolver o agora. Deixamos mais para frente. Não, deixa para frente, deixa para frente, deixa para frente. Você já ouviu falar num livro chamado Uma Vida com Propósitos? O autor se chama Rick Warren. Rick Warren, ele escreveu 7 fases da procrastinação. A primeira fase que ele coloca é a fase do agora eu começo mais cedo. Agora eu vou acordar mais cedo e vou resolver tudo que eu tenho que resolver, tudo que eu tenho que fazer. Essa é a primeira fase, é a fase da esperança, a fase esperançosa. A segunda fase da procrastinação é a frase do eu preciso começar logo. Preciso começar, cara. Eu já falei que eu tenho que acordar mais cedo, mas eu preciso começar. É a fase da pouca atenção. Você sabe que você tem que resolver, mas existe pouca preocupação com esse problema que está na sua mão para você resolver. É a fase da pouca atenção. A terceira fase é a fase do eu devia ter começado já. O que eu estou fazendo aqui parado? Eu já falei que eu tinha que acordar mais cedo. Eu já falei que eu tinha que fazer logo. Por que eu ainda não fiz? Eu preciso começar logo. É a fase da culpa. Eu já devia ter começado isso. Você olha para dentro de si e fala, cara, por que você está deixando para a última hora? Você já começa a se culpar. A outra fase, a quarta fase, é a fase do ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem tempo ainda, tá tranquilo, é pra semana que vem. Não, tem tempo ainda. Ah, Mateus, relaxa, esse negócio aí eu vou resolver mais pra frente. Por enquanto a gente vai resolvendo as outras coisas menores aqui, esse problema grandão a gente deixa lá pro ano que vem pra resolver.
É a fase da falsa segurança. E aqui tem o que nós chamamos de plot twist, onde toda situação muda, onde toda situação se reverte de forma contrária para cada um de nós. Porque a próxima fase, depois da fase da falsa segurança, é a fase do o que há de errado comigo. Tudo que eu tento fazer dá errado, eu nunca consigo ir para frente, eu nunca consigo resolver os meus problemas, eu sempre dependo das outras pessoas, o que acontece de errado comigo? É a fase do desespero. Você está desesperado, você está quase arrancando os cabelos da cabeça porque tudo que você tenta fazer dá errado e não dá mais nada certo na minha vida. As pessoas já foram embora, eu não consigo fazer nada, eu não consigo um emprego, eu não consigo terminar minha faculdade, não consigo terminar a escola, nunca nada dá certo na minha vida. É a fase do desespero. Aí depois da fase do desespero tem a fase do não aguento mais. Não aguento mais, meu coração tá sofrendo demais. É a fase do sofrimento. Você já passou pelo desespero, já passou por todas as outras fases da falsa segurança, agora é a fase do sofrimento profundo, onde você fala, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais. Chega, pra mim acabou. Pra mim acabou. Eu nunca mais vou tentar fazer nada. É a fase do sofrimento profundo. E a última fase, a sétima fase, é a fase do na próxima eu vou começar mais cedo. Na próxima eu vou fazer do jeito certo. Na próxima eu vou resolver essa situação. É a fase do círculo vicioso. Você entra num grande ciclo onde as coisas vão se repetindo e você sempre é o mesmo. E sempre repetindo e reproduzindo as atitudes e os comportamentos das pessoas que estão ao seu redor e que não agregam em nada na sua vida. Essas são as fases da procrastinação. Mas você pensou que eu ia jogar tudo isso na sua cara, na minha cara também, e não ia falar nada de Bíblia, nada de Palavra de Deus? Ah, você está enganado, meu amigo, porque em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, a Palavra de Deus diz assim: se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. O texto fala sobre um homem da lavoura. E o homem da lavoura, ele não tem que ficar sempre apenas esperando a situação perfeita para ele poder plantar e colher depois. Não, ele tem que se adaptar. Ele tem que entender que ele precisa colocar uma comida na mesa da família dele. Ele precisa entender que ele precisa ter o lucro dele. Ele fez um investimento. Se ele esperar pelas condições perfeitas, ele jamais conseguirá nada. É o que o texto está falando. E as desculpas que nós damos para nós mesmos nas situações que nós temos que resolver são sempre essas. Ah, amanhã dá certo. Ah, daqui 3 anos eu vou ser melhor. Daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas eu já consigo resolver isso. Ah, vamos deixando. Que sempre deu certo, né? Não é agora que não vai dar certo. E aí a procrastinação toma conta da nossa vida. Então, se você esperar as condições perfeitas, se você esperar a situação perfeita para poder fazer alguma coisa, você jamais fará nada. É uma coisa que eu sempre falo, principalmente para a Oxana. Prepare-se para se frustrar. Prepare-se para que as suas expectativas sejam frustradas. Nunca crie expectativas. A gente tem que sempre esperar o pior, porque o mundo jaz no maligno. A única situação onde nós podemos esperar o melhor é o nosso Deus. Porque Ele, sim, sabe exatamente o que eu e você precisamos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a gente correr para longe dele, nós vamos nos frustrar. Se nós agirmos com a nossa própria força, fazermos as coisas do nosso jeito, a gente sempre vai deixar para a última hora e nunca vamos resolver. E nós vamos nos frustrar no final. As nossas expectativas serão destruídas. Então não faça isso. Faça como Salmos 118, versículo 24, onde ele diz: este é o dia que o Senhor fez. Nele eu me alegrarei e exultarei nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Aproveite. Resolva os seus problemas. Resolva os seus BOs. Se alegre e, acima de tudo, seja grato. Pare de reclamar, chega de murmurar, chega de ficar fofocando, chega de ficar falando pelos cotovelos. Acabou. Para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A procrastinação não pode tomar conta da sua vida. Se alegre no Senhor. Viva os dias para Ele. E aí sim, você vai viver exatamente o que Ele deseja para o seu coração. E aí, a sua felicidade verdadeira virá
acontecerá por meio do nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus te abençoe. Antes de nós encerrarmos, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós entramos em Tua presença, Pai, para entregar as nossas vidas, entregar o nosso coração. Nós sabemos o quanto somos falhos, fracos e pecadores. Mas mesmo tendo todos os pecados possíveis, o Senhor olha para mim, me abençoa, cuida de mim. Eu te agradeço, sou grato, até pelas situações ruins, porque foram nelas que eu fui aperfeiçoado, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Então, Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, todas as pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor. Assim que eu oro e agradeço. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe, que esse exemplo, essa palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, e em Salmos, no Salmo 118, versículo 24, possam descer no seu coração e você pare de procrastinar, pare de deixar as coisas para a última hora. Resolva o que tem que ser resolvido e se alegre, exulte, exalte o Senhor na sua vida, e aí sim você vai ser feliz de verdade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Falou!